Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 24 de novembro. Pedro concorda com o que Ernesto diz. Ernesto deixa claro que Pedro não deve dizer a ninguém sobre o acordo entre eles e manda ele se afastar logo de Helena. Depois de falar com Ernesto, Pedro diz a Helena que precisa ir embora porque houve um problema na oficina e vai embora às pressas. Helena pergunta a Gabriela se ela não achou estranho Pedro ir embora tão rápido. Helena diz que sabe que aconteceu alguma coisa e ele não quis dizer. Rafael chega na casa de Andréia e observa muito bem a casa. Em seguida, Rafael envia uma mensagem para alguém dizendo que agora sim topou com uma mina de ouro. Enquanto isso, Nelson se prepara para mais um encontro. Pedro conta para Augusto que Ernesto descobriu que Helena e ele estavam se encontrando. Pedro diz que não entende como Ernesto descobriu e que alguém deve ter contado para ele. Augusto diz a Pedro que Ernesto não iria ficar de braços cruzados e que certamente contratou alguém para segui-los. Rosa avisa Gina que Pedro vai ficar trabalhando sozinho na oficina. Tô agarrando um ódio dessa Rosa nojentinha fofoqueira, af. Alma escuta quando Rafael atende a ligação de um homem o cobrando. Rafael diz ao homem que vai pagá-lo até o último centavo e que já sabe onde vai conseguir o dinheiro. Andréia chega e Rafael diz que vai levá-la a um restaurante. Em seu novo encontro, Nelson conhece Silvia, uma mulher maníaca por limpeza. Samuel estranha por Pedro estar trabalhando ao invés de estar com Helena, a apoiando naquele momento difícil. Irritado, Pedro pergunta por que Samuel está o questionando e diz que não é bom estar metido dentro da casa de Helena. Gina chega, fingindo estar procurando o pai. Nervoso, Pedro diz que só ele está ali trabalhando e pergunta se ela não está vendo. Pedro diz para Gina deixar de procurar pretextos para ir até a oficina procurá-lo. Pedro diz que está farto dela se fazer de desentendida. Samuel repreende Pedro por tratar Gina daquele jeito. Gina se faz de ofendida e magoada com o comportamento dele. Gina diz a Pedro que não merece que ele a trate daquele jeito. E então, Pedro pede desculpas a ela. Depois, Pedro decide se abrir com o irmão e conta para ele sobre o que Ernesto o obrigou a fazer. Pedro diz a Samuel que não tem outra opção e que a única coisa que quer é que Helena recupere Nico. Pedro pede para Samuel não dizer nada a Gabriela. Alma conta para Andréia que escutou Rafael falando com alguém no telefone e diz que acha que ele tem muitas dívidas. Andréia patetona diz que Alma deve ter escutado mal, porque Rafael tem muito dinheiro. Andréia diz para Alma calar a boca e que não quer mais ouvi-la. Gina lambisgoia diz a Rosa que deve ter acontecido alguma coisa entre o Pedro e Helena, pois ele estava com um humor terrível. Rosa diz a Gina que estava procurando algo para se livrar de Modesto e encontrou um caderno com algumas notações que ela não entende nada. Gina diz que são só letras e números e que também não tem ideia do que seja. Rosa diz que precisa descobrir o que é aquilo, pois algo lhe diz que com isso ela poderá se livrar de Modesto. Ernesto manda uma mensagem para Pedro, marcando de encontrá-lo às 10 da manhã do dia seguinte. Enquanto isso, Helena tenta falar com Pedro. Aflita, ela diz a Gabriela que já ligou várias vezes e não entende por que ele não atende as ligações dela. Ernesto volta para casa com Nicolas. Helena fica feliz ao ter o filho em seus braços. Sozinhos no quarto, furiosa, Helena chama Ernesto de infeliz e diz que com o filho dela ele não vai brincar. Ernesto se faz de bonzinho para Helena. Ele diz que está cansado e que não pode continuar lutando uma batalha que está perdida e que vai dar o divórcio a ela. Ernesto diz que sabe que é o responsável por ter a perdido. O bicho é nojento mesmo, falso, fingido, crápula. Helena fica surpresa com a atitude de Ernesto. Alma liga para Horácio e conta sobre a conversa que ouviu de Rafael. Acreditando que Ernesto vai mesmo lhe dar o divórcio, feliz, Helena conta para Gabriela sobre a conversa que teve com ele. Ernesto e Pedro se encontram.
Ernesto diz que Pedro cumpriu com o acordo dele e ele também cumpriu com o seu e diz que o Nicolas já está com Helena. Ernesto diz que Pedro vai ter que demonstrar a Helena de forma contundente que não quer nada com ela. Ernesto diz que Pedro fará isso se casando com Gina. Irene diz a Helena que não pode acreditar que Ernesto decidiu dar o divórcio para ela. Helena diz que está tão surpresa quanto ela. A princípio, Pedro se nega a fazer o que Ernesto quer, mas depois acaba cedendo à chantagem, pois Ernesto ameaça dizer a Nico que Helena é uma adúltera e usa drogas. Helena liga para Pedro e diz que precisa vê-lo, porque tem boas notícias para ele. Angustiado, Pedro marca de se encontrarem no dia seguinte no apartamento. Helena diz a Pedro que o ama muito, mais que a sua vida. Pedro só diz para ela se cuidar e desliga o telefone. Helena estranha o modo como Pedro age e se pergunta o que está acontecendo com ele. Depois, Helena comenta com as irmãs que Pedro está muito frio. Gabriela diz: que curioso, não? Que Ernesto se comporte tão bem e Pedro se torne o homem mais frio do mundo quando nunca foi. Ernesto liga para Gina e diz que Pedro vai pedi-la em casamento. Gina fica surpresa. Andréia diz a Horácio que assinou os papéis da denúncia contra Ernesto para não ficar mais mal com Helena. Nesse instante, Andréia atende uma ligação de Rafael e se afasta para falar com ele. Horácio vai atrás dela. Andréia desliga o telefone e fala sobre Rafael com muito entusiasmo. Tudo para fazer com que Horácio fique com ciúmes. Horácio tenta abrir os olhos de Andréia sobre Rafael e diz que ela é muita tentação para um gigolô. Só basta verem a casa onde ela vive. Andréia se sente ofendida com o que Horácio diz, entrega os papéis para ele e o manda ir embora da sua casa. Pedro diz a Samuel que vai se casar com Gina, porque se não fizer o que Ernesto quer, ele vai tirar o Nicolas de Helena e isso não é justo. Horácio liga para Helena e diz que Andréia assinou os papéis para denunciarem Ernesto. Helena diz ao pai que não vai ser necessário, porque Ernesto vai lhe dar o divórcio. Horácio estranha e pergunta a Helena se Ernesto não está armando uma armadilha para ganhar tempo. Helena diz ao pai que acha que não e que Ernesto se deu conta de que não vale a pena lutar pelo que não pode conseguir. Nelson diz a Augusto que o seu encontro foi muito bom. Mônica escuta Horácio pedindo para a Alma avisá-lo quando Andréia for sair com Rafael. Horácio diz a Alma que, como não está na casa, ela terá que ser os seus olhos e os seus ouvidos. Mônica não gosta nada do que ouve. Helena agradece a Ernesto por ter aceitado lhe dar o divórcio. O cínico diz a ela que é o melhor e que sentido tem eles viverem debaixo do mesmo teto se não vão ficar juntos. O cara de pau diz a Helena que está fazendo aquilo porque ela o deixou de amar, mas ele continua amando como no primeiro dia. É muito duas caras esse boca de sacola escroto. No dia seguinte, Helena e Pedro se encontram no apartamento. Helena diz a Pedro que Ernesto está muito arrependido do que fez e aceitou lhe dar o divórcio. Helena diz que finalmente vai ser livre. Pedro trata Helena com frieza e diz que é melhor eles terminarem, porque por mais que Ernesto dê o divórcio a ela, as diferenças que há entre eles vão os separar. Pedro diz a Helena que não está seguro de que a ama, que se deixou levar pelo momento e que ela foi uma aventura para ele.